Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Thiago Gonzalez. Tô de volta com mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a polêmica das placas de vídeo de 8 GB ou abaixo disso, 6 GB por exemplo. Nos últimos dias eu tenho visto muitos vídeos falando a respeito desse assunto e dizendo que possivelmente placas de vídeo de 8 GB estavam defasadas, estavam mortas. Então eu quero trazer um vídeo rápido aqui com a minha opinião, tá? Com a minha visão, e trazer um conselho para a gente fugir um pouco dessa sangria desatada e dessa corrida desenfreada por troca de hardware constante, né? Fugir um pouco do pessismo, tá? Fugir um pouco da síndrome do upgrade, beleza? Mas pessoal, antes de entrar no assunto principal do vídeo, quero fazer aqueles pedidos padrão aqui, né? Se você tem gostado do conteúdo do canal, deixa o seu like aí, considera se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você deixando o seu like, você me motiva a trazer mais conteúdo pro canal e também trazer mais qualidade de áudio e vídeo aqui nos vídeos. Eu tenho alguns canais parceiros, né? Tem o canal da minha noiva, da Renata Garcia, ela canta alguns louvores da igreja, faz alguns covers, então o link do canal dela tá aqui na descrição. Também tem o canal do Thomas Cris, os gameplays, do meu amigo que traz aqui alguns gameplays. Mais recente ele trouxe aí de God of War Ragnarok, tá? Link do canal dele também tá na descrição. Bom pessoal, queria falar então a respeito aí da polêmica da morte das placas de vídeo de 8 GB, né? Pessoal, placas de vídeo de 8 GB de memória, elas sempre foram assim muito úteis para rodar jogos pesados e também para a utilização de alguns softwares de edição mais pesados. Edição de fotos, edição de vídeos, aplicações de renderização 3D, de projeção de ambientes. Tá? Essas placas sempre foram muito úteis para isso. Porém, quando a gente olha para a gama de placas de vídeo de 8 GB de memória, nem todas são iguais. Tá? Então vou fazer uma breve comparação aqui, por exemplo, entre a famosa RX 580, né, do AliExpress, que eu inclusive trouxe aqui para o canal, vou deixar o card aqui do vídeo onde eu fiz unboxing e as primeiras impressões dela. Vou fazer uma comparação dela com a RX 5700 XT. Ambas têm 8 GB de memória. Porém, RX 580, lançado ali em 2017, RX 5700 XT, lançado em 2019. São anos diferentes, 2 anos de diferença, é uma arquitetura totalmente nova, e com isso, mesmo a RX 5700 XT tendo a mesma quantidade de memória que a RX 580, ela tem um desempenho consideravelmente melhor em jogos, tá? Por quê? Porque, além da arquitetura mais moderna, ela também tem um clock maior na GPU, tá? E também tem ali a sua banda, o seu tráfego de dados muito maior, tá? Então ela eventualmente consegue desempenhar melhor ali em jogos. Então assim, ainda seguindo na linha da comparação entre as duas placas, enquanto a RX 580 tem um clock base de 1257 MHz, a RX 5700 XT tem um clock base de 1605 MHz, que é maior inclusive do que o clock boost da RX 580, que é de 1340 MHz. Então a RX 580, nem ela chegando no seu clock boost, ela não alcança o clock base da RX 5700 XT. Porém, são duas placas de 8 GB, tá? E, por final, a RX 5700 XT tem um clock boost ali de 1905 MHz, o que ainda traz uma performance ainda melhor para ela. Já quando a gente fala de largura de banda, de transmissão de dados, a RX 580 tem uma transmissão de 256 GB por segundo. Já a RX 5700 XT tem uma transmissão quase o dobro disso, de 448 GB por segundo, tá? Então assim, ela tem quase o dobro de transferência de dados, de poder de transferência de dados na comunicação, tá? Com os demais hardwares do computador. Então assim, pessoal, em jogos mais modernos, como o próprio Hogwarts Legacy, o The Last of Us ou The Bug of Us, Resident Evil 4 Remake, God of War, Horizon, Forza, esses jogos em si, a RX 5700 XT, ela vai desempenhar melhor do que a RX 580. Porém, a RX 580, ela não vai deixar de rodar esses jogos, tá? Só eventualmente você vai ter que baixar alguns parâmetros ali da configuração de vídeo para você ter um desempenho aceitável e ter uma jogabilidade fluida, tá? O que você vai acabar perdendo é uma qualidade gráfica, é uma quantidade de elementos em tela, tá? É uma qualidade de alguns efeitos visuais em tela. Mas a RX 580 vai sim conseguir rodar alguma coisa ali num preset médio, no baixo. Agora, quando a gente fala de jogos mais competitivos, como por exemplo Counter-Strike,
PUBG, Apex Legends, Call of Duty, Warzone, Battlefield. Esses jogos, se você tiver um hardware suficientemente capaz de tirar todo o poder da RX 580, ela vai sim rodar esses jogos numa taxa de quadros acima de 60, 70, às vezes até acima de 100 quadros. Por exemplo, o próprio Valorant, CS, esses jogos eles vão rodar acima de 100 quadros por segundo na tela. Tá? Então a RX 580 ainda é uma placa que tem um desempenho considerável para alguma finalidade. Então meu primeiro ponto é: não, as placas de vídeo de 8 GB elas não estão defasadas no mercado, elas não estão mortas. Existem placas de vídeo de 8 GB para um segmento, por exemplo, para PCs de entrada, para jogos mais competitivos, e existem placas de vídeo de 8 GB de memória para PCs mais high-ends, para PCs onde você quer jogar no 4K, no 2K, com tudo no alto, com Ray Tracing, tá? Com tudo no máximo ali do seu poder gráfico. Então são fins diferentes, porém ambas são placas ainda úteis no dia de hoje. Então assim, né, vou pegar aqui alguns exemplos de placas de vídeo de gerações diferentes e de fabricantes diferentes que têm um poder considerável para determinados fins e que ambas têm 8 GB de memória, tá? Então a gente tem, por exemplo, a famigerada GTX 1080 Ti, que muita gente deve ter essa placa, porque na época que lançou ela foi muito vendida, vendeu como água. É uma placa muito forte, é uma placa que tem 8 GB de memória, é uma placa que vai rodar jogos competitivos hoje numa taxa de quadros muito alta. A gente tem a própria RX 5700 XT, que eu trouxe aqui como exemplo, que é uma placa que tem uma performance muito alta, é uma placa muito boa, é uma placa que alcança ali a performance da série 3000 da NVIDIA, tá? E também tem 8 GB de memória. E aí a gente chega na série 3000 da NVIDIA, tá? Que a gente tem desde placas 3070 e 3080 com 8 GB de memória de vídeo. Então como que você pode dizer que uma placa de vídeo da série 3000 da NVIDIA está defasada, está morta? Então quer dizer que hoje só serve placa de vídeo da geração 4000 da NVIDIA? Então quer dizer que agora para a gente comprar um hardware, para a gente comprar um PC Gamer, para a gente ter o desempenho aceitável em jogos, a gente tem que investir no mínimo ali R$5.000 numa placa de vídeo? Eu não iria por esse caminho, tá? Minha opinião eu não seria tão radical. Eu acho que essa é uma informação um pouco radical. Eu acho que é muito da síndrome do pecismo. Eu acho que é muito da questão do mercado querendo te forçar a manter sempre essa troca de hardware no seu computador. Lembrando, pessoal, que como eu dei o exemplo da RX 580 e da RX 5700 XT, uma placa de vídeo não é formada só pela memória de vídeo. Ela tem o clock, por sua vez clock base e o clock boost. Também tem a largura de banda e a transmissão de dados, tá? Então tem uma série de fatores que vão de fato dizer se uma placa de vídeo é boa ou não, tá? Assim como um computador não é feito só de um processador. Ele tem o seu armazenamento, tem a sua memória RAM, tem a sua placa de vídeo, tá? Então uma série de fatores vai dizer se uma placa de vídeo é boa ou não, tá? E em sua maioria, placas de vídeo que tem 8 GB de memória tem os demais parâmetros como o clock boost, no mínimo ali para rodar os jogos de hoje em dia ainda na casa dos 60 FPS, no mínimo na configuração média. Pessoal, tem um outro ponto, para mim um grande ofensor, um dos grandes culpados de placas de vídeo de 8 GB não estarem performando, não estarem desempenhando bem o seu papel de rodar jogos atuais, não é só da placa, não é só do dono da placa que não investe no seu PC. Também é das desenvolvedoras e das publishers dos games. Então a gente tem o caso aí propriamente do The Last of Us, do The Bug of Us. Teve PC que queimou, cara, tentando rodar esse jogo, de tão otimizado que ele estava. Ou seja, consumindo muito processador, consumindo muita memória de vídeo, consumindo muito clock de vídeo, muita memória RAM. Cara, chega uma hora que o seu processador não aguenta, tá? E chega uma hora que o seu computador não aguenta, e aí algum componente dele pode vir a falhar, pode vir a ter um problema. Então a indústria dos games se habituou a acelerar lançamentos, entregar jogos sem a mínima qualidade e sem a mínima estabilidade, e depois lançar bug fixes, lançar patches de correção, e todo mundo compra o jogo e todo mundo fica quieto e aceita. Tá?
Só que muitas das vezes você compra um jogo que ele tá mal otimizado e esse bug fix ou esses patches de correção levam meses, levam um ano para acontecer. Nisso, o que muita gente faz? Muita gente vai lá e troca o seu hardware, compra um outro hardware, compra uma outra placa de vídeo de repente para poder rodar aquele jogo. Quando na verdade a responsabilidade de fazer o jogo rodar é do desenvolvedor, é da publisher, é da desenvolvedora, tá? Então, um jogo como The Last of Us, que por mais que esteja numa engine nova, não seja a engine em 2013, lançado no PC, rodar do jeito que rodou, é inaceitável. Visto que o PlayStation 4, há pouco tempo atrás, rodou o The Last of Us nessa mesma engine. Então, como que você me explica um console que hoje é vendido aí no máximo R$2.000, um console aí que tem o hardware de 2014 ou 2013, vamos falar assim, rodar um jogo de 2020, 2019, 2021, de uma engine desses anos, e um computador não conseguiu rodar? Tem alguma coisa de errado aí que não tá certo, né? Então, isso aí também tem uma parcela de culpa da indústria dos games. Então, entende como isso vira um ciclo vicioso? As desenvolvedoras e as publishers não fazem bem seu papel. Lembrando que essas empresas de desenvolvimento de games, elas têm uma proximidade muito grande com empresas de desenvolvimento e fabricação de hardware, tanto de consoles quanto de computador, tá? Então é um ciclo vicioso. Uma não faz bem o seu papel, acaba gerando uma receita grande para ela muitas vezes, porque lança um jogo no Day One, todo mundo compra, todo mundo se dá mal, comprou o jogo, agora senta e espera, né? Senta e chora, exceto o caso do Cyberpunk, que muita gente conseguiu reembolsar. Por outro lado, o fabricante de hardware é beneficiado porque muita gente compra outro hardware para rodar esses jogos mal otimizados, e o consumidor foi lesado, e ele continua sempre sendo lesado, porque lança um novo jogo, ele vai comprar esse novo jogo e ele vai fazer a troca de hardware novamente, tá? Então acho que nós, como público gamer, acho que a gente tinha que talvez até usar um pouco mais algumas malícias, tá? Não comprar tanto jogo em Day One, não comprar jogo tanto em pré-alpha, em beta, em early access, tá? Para forçar de fato essas empresas a fazer um bom trabalho antes de entregar o produto no mercado. Beleza? Então assim, essa é a minha opinião a respeito de um dos culpados para todo esse cenário. Agora, pessoal, vou entrar mais no campo do achismo, mais no campo da opinião, tá? Pessoal, eu montei um PC, não montei um PC gamer, tá? Eu montei um PC aqui para produtividade, para trazer mais qualidade, mais agilidade na produção de conteúdo aqui pro canal, para eu ganhar tempo na renderização de vídeos, para eu ganhar tempo na edição desses vídeos, tá? Eu montei um PC com Ryzen 5 5500, processador de entrada da série 5 da AMD, com uma RX 580, tá? Pessoal, tenho rodado Counter-Strike, tenho rodado Valorant, tenho rodado PUBG, Apex Legends, Call of Duty, tenho rodado alguns jogos, de 70 a 140, 150 quadros, depende muito do jogo, tá? Mas todos acima dos 70 quadros, tá? Então, pra mim, tem me atendido. Lembrando, não é um processador potente, não é uma placa de vídeo high-end. Nem o processador, nem a placa de vídeo são high-end, de fato. Tá? Então tem me atendido. O que eu penso como solução para quando eu quiser ter um desempenho com gráficos no mínimo ali no alto ou próximo disso, com uma taxa de quadros aceitável, tá? De 60 para cima de quadros, com uma estabilidade, tá? Sem ter muito, vamos dizer assim, picos de lentidão, né? Então, por exemplo, tem uma cena num jogo com muito efeito visual, com muita fumaça, com muita névoa, sua taxa de quadros cai vertiginosamente. Eu, Thiago, adoto a estratégia de ter um console. Então hoje eu tenho meu PlayStation 5 aqui, tá? É o Digital Edition, mas me atende aqui para todos os jogos que eu quero jogar. Ah, Thiago, mas pô, nem todo mundo hoje tem um console. O meu console eu paguei R$4.000, tá? Parcelei em 10 vezes na Amazon, peguei ele sem juros. Hoje, um Digital Edition eu já vi por 3.600 nos últimos dias, tá? Com 3.600 você compra o quê? Você compra um computador gamer completo que vai rodar
todos os jogos numa qualidade tão boa quanto no PlayStation 5? Eu acho que não, tá? Eu, por exemplo, o computador que eu montei, eu paguei R$ 2.500, mas eu tenho plena convicção de que alguns jogos eu vou ter que diminuir os gráficos, vou ter que diminuir a resolução, vou ter que diminuir a escala de renderização. No PlayStation é botar o jogo e rodar, tá? Então, o meu conselho, pessoal, ao invés de cair nessa corrida do pecismo, cair nessa busca desenfreada por novos hardwares, nova placa de vídeo, novo processador anualmente, tá? Eu recomendo que vocês pensem um pouco mais em como vocês saírem desse cenário, como vocês criarem mecanismos para vocês terem as suas necessidades atendidas sem precisar ficar botando a mão do bolso toda hora, tá? Então, de repente, você compra um PlayStation 5, você vai ter um console que vai durar aí por volta de 6, 7 anos uma geração, tá? Que todo jogo que lançar para ele vai lançar com uma estabilidade para você jogar, tá? E você compra um PC ali que nesse período de 6 a 7 anos você consiga fazer uma troca de hardware, você fazer um upgrade nele. Então esse é meu conselho. Quer jogar jogos de Day One, quer jogar exclusivos da Sony, exclusivos do Xbox, com qualidade gráfica aceitável, uma taxa de quadros estável, console, sem gastar muito dinheiro, tá? Senão você vai sempre estar nessa corrida do pecismo, sempre estar nesse vício de ficar fazendo upgrade, tá bom? Bom, pessoal, o intuito do vídeo era mais trazer e abrir uma discussão aqui. Se você tem uma opinião diferente da minha, se você tem uma opinião parecida com a minha, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que está acontecendo nesse cenário hoje todo, tá? Então hoje a gente tem um furacão aí, né? Um turbilhão de informações, um turbilhão de acontecimentos. Muita gente comprando placa da China, governo tentando tesourar isso. A gente tem jogos sendo lançados requerendo cada vez mais hardware, requerendo cada vez mais o desempenho de componentes de computador, e a gente cada vez tendo menos dinheiro para poder fazer a compra desses componentes, tá? Então acho que é uma discussão que deve ser sadia e, ao meu ver, trazer mais benefícios para a comunidade. Então é isso, pessoal, esse foi o intuito do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, agradeço a atenção, agradeço a audiência. Se você gostou do conteúdo, se você gostou das informações que eu trouxe aqui e da discussão que eu trouxe aqui, deixa o seu like aqui. Isso me ajuda bastante a continuar o meu trabalho. Considera também se inscrever aqui no canal. Considera compartilhar aí com seus amigos, tá? Ampliar essa discussão aí e ampliar essa visão aí para a comunidade gamer, beleza? Quem falou com vocês aqui foi o Thiago Gonzalez. Eu espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.